Oi, minha fonete, oi, meu fonete. Oficialmente, o primeiro episódio aqui do nosso Fonete Cast, que terão muitos conteúdos, principalmente teóricos, para a gente desvendar mais a fonoaudiologia e esses conceitos que às vezes a gente fica com dificuldade de entender e de colocar na nossa cabeça. E como eu venho dizendo, a importância da gente estudar, principalmente anatomia, não tinha como eu não começar com anatomia. Então a gente vai falar hoje do primeiro e segundo capítulo do livro Anatomia e Fisiologia aplicada à fonoaudiologia, que é um livro que eu sempre falo para vocês que ele é de suma importância para a gente pelo menos começar a estudar fonoaudiologia. E aí eu te pergunto, por que a fonoaudiologia exige tanto que a gente saiba sobre anatomia? Essa é provavelmente a pergunta mais comum feita entre os estudantes de fono. E não é por preguiça, é porque muitas vezes a anatomia ela parece muito distante, muito difícil, muitos conceitos. E por isso que nesse episódio eu quero te mostrar por que entender anatomia e fisiologia vai mudar completamente a forma como você pensa no diagnóstico, raciocínio clínico e principalmente na intervenção dos nossos amados pacientes. Hoje, a ideia não é decorar nomes, é entender o todo. E para isso, por que a anatomia é a base de tudo? Bom, a lógica é simples. Para reconhecer o que está alterado, você precisa saber o que é normal. Eu sempre falo isso. Se a gente não sabe o que, a gente nunca vai saber o como, certo? Então, assim, grande parte dos distúrbios da fala, linguagem, voz, da audição, deglutição, tem origem em alterações anatômicas, fisiológicas ou na interação entre as duas. Então, quando você entende qual estrutura está envolvida, como ela deveria funcionar e o que acontece quando essa função falha, o diagnóstico ele deixa de ser a tão famigerada decoreba e vira raciocínio clínico. E aí que eu sempre falo sobre esse grande problema do ensino tradicional. Porque até o próprio livro levanta uma crítica importante, que a anatomia muitas vezes ela é ensinada separada da clínica. E é isso que eu falo para vocês, que às vezes fica difícil da gente integrar os conteúdos e da gente conseguir entender, tá, mas por que essa função, esse nervo, esse músculo, o que ele tá me dizendo? Como que eu vou juntar lá com o raciocínio clínico para eu conseguir dar esse diagnóstico, a hipótese diagnóstica, fazer um tratamento diferencial? Porque o aluno, ele estuda ossos, músculos, nervos, mas a gente não entende onde isso aparece no paciente, principalmente na nossa prática clínica. E aí, qual que é o resultado? A gente esquece a anatomia, sofre nas disciplinas clínicas e sente que não aprendeu direito. Por isso que esse livro, e principalmente esse nosso podcast, eles existem justamente para fazer essa ponte desde o começo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos sistemas da comunicação humana. E aí, aqui é um conceito-chave que você precisa guardar, tá? Fala e audição não são atos isolados. São sistemas integrados. E aí o livro, ele traz a comunicação separada em 5 grandes sistemas. O sistema nervoso, o sistema respiratório, sistema fonatório, sistema articulatório de ressonância e sistema auditivo e vestibular. Um pouquinho de cada um. O sistema nervoso, ele coordena tudo, planeja, executa e ajusta. O sistema respiratório, ele é uma fonte de energia da fala. Sem ar, não há voz. Por isso que eu sempre pego com vocês a importância da gente trabalhar respiração no nosso paciente. O sistema fonatório, onde a voz nasce, pregas vocais, laríngeo, controle ali fino da voz. Sistema articulatório e de ressonância, onde o som vira fala. Língua, lábios, palato, faringe, as cavidades, enfim. Sistema auditivo e vestibular, responsável pela percepção da fala e pelo monitoramento da própria produção vocal. Gente, importante. Como eu disse, esses não são sistemas isolados do corpo.
Eles usam músculos, nervos, ossos e vasos de vários sistemas corporais ao mesmo tempo. Mas por que o sistema nervoso veio primeiro? Diferente de alguns outros livros, esse começa pelo sistema nervoso. E isso faz todo sentido. Por quê? Sem sistema nervoso, não há contração muscular, não há coordenação, não há fala funcional. Tudo passa pelo cérebro, eu sempre digo. Nós não trabalhamos comunicação, nós não trabalhamos fala, deglutição, enfim. Nós trabalhamos cérebro. E do cérebro advém o planejamento, execução, feedback sensorial. E essa organização ajuda a gente a entender melhor depois as patologias neurológicas lá na frente, como por exemplo as afasias, disartrias, apraxias, enfim, que a gente já tá cansado de ver, mas que a gente vai ver ainda mais a fundo nos nossos episódios. E aí, de forma bem resumida, o que seria a percepção da fala? O som entra pelo ouvido, vira impulso nervoso e é interpretado no córtex cerebral. A produção da fala, ela começa no cérebro, usa a respiração como energia, as pregas vocais vibram, trato vocal molda o som e a audição monitora o resultado. E tudo isso acontecendo em milissegundos, milésimos de segundos de forma automática, quando a gente está falando de um ser saudável, certo? E se for para você entender uma coisa que seja desse episódio, que seja essa: anatomia não é um fim, é uma ferramenta poderosa. A gente precisa disso para nossa prática clínica. E ao longo do nosso podcast, a gente vai estudar cada sistema, entendendo a estrutura, entendendo a função, conectando com a clínica. E no próximo episódio, a gente vai entrar de vez na base de tudo: posição anatômica, planos de referência e nomenclatura, e entender a linguagem que todo fono precisa dominar para não se perder na anatomia. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, um queijo, tchau!